A graça e a paz, a misericórdia e o Espírito Santo esteja na vida de vocês, nesse dia maravilhoso. O Senhor Jesus preparou hoje uma mensagem, gostaria de deixar uma mensagem sobre as profecias. Ezequiel capítulo 13, Ezequiel capítulo 17. Ezequiel capítulo 13 vai falar profecia contra os falsos profetas, profecia contra os falsos profetas. E lá no versículo 17 do capítulo 13 vai falar contra os falsos profetizas, contra os falsos profetas e contra os falsos profetizas, né? Então fala assim, vamos lá no capítulo 13, do versículo 4, fala assim: os teus profetas, ó Israel, são como raposa e ruínas, não subiste a brecha, não fizesse murmurar para a casa de Israel, para que eles permaneçam firmes, a peleja do dia do Senhor, tivesse visões falsas, adivinhação mentirosa. Os que dizem ao Senhor dizem, quando o Senhor não ouviu e não enviou, é a esperança e o cumprimento da palavra. Não tivesse visão falsa, não falaste adivinhações mentirosas, quando dissesse, o Senhor diz, sendo que entre tal não falei, portanto assim diz o Senhor Deus, como falais falsamente, tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós, como diz o Senhor Deus, aleluia. Aqui, Senhor, o povo de Israel naquela época tinha os profetas, o profeta e as profetisas. No versículo 17 vai falar sobre as profetisas, profetizando visões e revelações que o Senhor não revelou. Então eles profetizavam, ó, o Senhor mandou falar que vai cair chuva do céu, o Senhor mandou falar que vai cair pedra do céu, o Senhor mandou falar que vai cair fogo do céu, e o Senhor não profetizava. Ele falou, para os profetas mentirosos e para as profetas mentirosas, profetiza. No versículo 17 vai falar sobre contra as falsas profetisas, as falsas profetisas e os falsos profetas. Do capítulo 13, né, começa no versículo 1, vai falar os falsos profetas, e do versículo 17 do capítulo 13 vai falar contra as falsas profetisas, porque o Senhor não tinha mandado profetizar sobre Israel, nem que ia chover, nem que ia fazer calor, nem ia cair chuva. Aqui o Senhor está falando contra os falsos profetas. Nesse mundo existe profeta de Deus, existe profeta de Deus, homens e mulheres, mas muitos estão movidos pelo espírito da carne, não é pelo Espírito Santo de Deus. Então muitas vezes as pessoas falavam, os profetas daquela época, muitos hoje, falam as profecias que vêm do coração. O coração está cheio, enganando o povo. Usando o nome de Deus, sem não ser Deus. Muitos fazem isso. Existem profetas de Deus, profetizas de Deus, mas muitas vezes são da carne. Então nós temos que vigiar. Quando o profeta é de Deus, a profecia acontece. Quando não é profeta de Deus, a profecia não acontece. Mas nós temos que vigiar, meu irmão, minha irmã, contra os profetas de Deus e as profetizas. Entendeu? Nós não temos que julgar e condenar, temos que orar para esse homem, para essa mulher, se dizem ser profeta, e não profetiza aquilo que o Senhor mandou enviar. Porque aquele passado, lá na época dos profetas, aqui falando, Ezequiel, um grande profeta foi usado por Deus, que era Ezequiel, capítulo 3, falando, para tomar cuidado o povo contra os falsos profetas que tinha naquela época. Homens e mulheres profetizando o que estava no coração, as vontades e os desejos do coração. Não era o Espírito de Deus no profeta, mas sim, Samuel tinha o Espírito de Deus, Daniel tinha o Espírito de Deus, Ezequiel, Elias, Isaac tinha o Espírito de Deus. Deus usava esses profetas, mas surgiram vários falsos profetas. É que nem nos tempos de hoje, tem muitos profetas, homens e mulheres profetizando aquilo que Deus não profetizou, coisas do coração, coisas que vêm da mente. Então nós temos que orar e vigiar com esses falsos profetas. Eu sou King Boy, fica aqui com Ezequiel capítulo 13, versículo 1 e o versículo 17 em diante.
O versículo 17 vai falar as falsas profecias, profetiza. No capítulo 3 do versículo 1 do capítulo 3 vai falar sobre o falso profeta. É o falso profeta e a falsa profecia, profetiza. Então nós temos que tomar cuidado. Somente temos que orar, irmão, para nós não cair em qualquer profecia. Esses profetas falaram que ia cair fogo do céu, ia cair chuva, ia cair, o sol ia parar. Muitos dos profetas, mas Deus, o profeta Ezequiel falando que estava profetizando que não era de Deus. Então Deus mandou avisar para o profeta Ezequiel, ó, vai lá e fala para o povo que esses profetas são carnais, são profetas da carne, não é profeta do Espírito. Existe o profeta da carne, que fala as vontades, os desejos, para adquirir a boa ação, a boa vontade do povo, das pessoas, acreditar nesses profetas. Chega a enganar muitos e multidões, mas não tem o Espírito Santo, não tem o Espírito de Deus. Mas tem aqueles que têm o Espírito de Deus, como Daniel, Esaque, Elias, tudo tinha o Espírito Santo de Deus. Então Deus usava esse profeta, mas se surgiram naquela época também falsos profetas. Homens e mulheres falsos profetas profetizam, que profetizavam coisas do coração, da alma, para poder ganhar dinheiro, para enganar o povo, para poder ter poder, para poder ter condições. Tinha nessa época também. Então nós temos que orar e vigiar sobre o falso profeta e a falsa profetisa, porque no mundo está cheio disso aí, né? Vamos orar e vamos vigiar. Vou fazer a oração do Salmo 91 aqui para vocês, para encerrar nesse dia maravilhoso. O seu irmão amado King Boy, adiciona mais. Adiciona, deixa seu nome ali para me orar. 3 horas da madrugada eu oro por você. Eu oro pela sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão. Ora ali, adiciona, fala conosco, dê o seu nome, para que podemos orar. Vamos orar o Salmo 91 para encerrar sobre esse dia de hoje, nesse canal King Boy com vocês. Salmo 91. Aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sua onipotência descansará. Desde o Senhor, meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nem conselho, porque Ele te livrará do laço passarinho da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas, estará seguro, sua verdade, escudo do boquel. Não temerás espanto noturno, nem certo que voa de dia, nem mortandade que assola no meio-dia, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Somente com teu olhos olharás, verás a recompensa e o castigo do ímpio. Amém. Fica com essas palavras. Ezequiel capítulo 3, o falso profeta e as falsas profetizas. Vamos orar e vigiar, irmão, para nós não profetizar coisas que vêm do coração, mas que vêm do Espírito Santo de Deus. Amém. Bom dia, graça e a paz com vocês, King Boy, irmão de vocês todos os dias. Amém.